Então, agora sim, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais esse encontro da disciplina de construções rurais. Hoje nós vamos começar com um conteúdo novo, né? O último conteúdo antes da primeira prova, né? Então, é o conteúdo de pilares. Aí a gente começa a estudar os pilares. Essa semana é uma aula mais teórica, e a semana que vem a gente faz exercícios, tá? E aí quero colocar alguns exercícios complementares para vocês também na disciplina, lá no Moodle da disciplina, para que vocês, né, treinem bastante, para vocês não decorarem, né? Então, para vocês fazerem, refazerem, né, ficarem bem hábeis com as formas, né, com os cálculos direitinho, para daí, tem essa semana, na próxima, na outra a gente já faz a primeira avaliação, tá bem? Então, eu vou começar com vocês, com o conteúdo com o conteúdo pilares. Aqui eu vou abrir. Vocês já estão com o conteúdo arrumadinho lá no Moodle, tá? Já está tudo arrumadinho lá para vocês. Que deu aqui. Lembrando mais uma vez que essa aula teórica, o encontro síncrono, vocês devem registrar a presença durante a vigência da aula, tá? Lá no Moodle. E, então, esse encontro vale 2 presenças, né? E a entrega da tarefa vale mais uma presença, porque são 3 aulas, tá? E lembrando também que eu vou colocar na planilha direitinho para vocês, né? Como eu falei para vocês, hoje até o finalzinho da tarde, comecinho da noite, eu já corrijo tudo, já vejo tudo, se está tudo certinho. Se não tem nenhuma coisa atrapalhada, aí eu coloco para vocês a quinta tarefa já, e com a quinta presença também, para vocês olharem direitinho, tá? Daí vocês podem acompanhar por lá. Mas quem não conseguiu fazer, né, assistir aqui no encontro síncrono, precisa assistir lá no canal, né? Sim, conferir sim, Rodrigo. E aí a gente confere, eu confiro um monte de vezes, né? E aí eu busco lá no canal ainda, na sexta-feira à tarde, né, e daí pra gente começar a fazer as totalizações. Bom, então, estou posto, vamos começar com a parte teórica lá dos vamos compartilhar. Agora, daqui para frente, eu não consigo mais enxergar vocês, fica difícil de eu deixar entrar, né, quem não está com o e-mail da universidade, aí fica complicadinho. Vamos lá. Então, vamos compartilhar aqui. Quando vocês já estiverem chegando, vocês digam. Rodrigo, já enxerga? Sim, prof, está dando para ver. Então, tá. Então, nós vamos começar a estudar os pilares de madeira, né, que eu falei para vocês, que nós temos habilitação para trabalhar com madeira, essencialmente. E o que a gente tem a dizer sobre os pilares, né? Então, eles são elementos estruturais, em geral, lineares, trabalham na vertical, e qual é a função básica deles, né? Receber as ações atuantes nos diferentes níveis, tá? Então, ele vai receber cargas, no nosso caso, ele prioritariamente receberá as cargas do telhado, né, e as conduzirá até as fundações, né, e as fundações é que vão fazer a comunicação com o solo. Então, eles fazem essa função, né, essa função intermediária, né, de recepção das ações, das cargas que atuam sobre eles, e as conduzem até as fundações, né. Então, junto com as estruturas da fundação, os pilares são elementos estruturais, como a gente sabe, né, de uma construção, e a ruína de um deles, ele pode provocar danos globais a toda a construção, né? Pode, inclusive, acarretar um colapso progressivo de toda a construção, né? De toda a edificação. Então, os pilares precisam estar íntegros
de toda forma, né? Bom, aqui alguns exemplos, algumas imagens de pilares, né? Então, aqui uma construção para bovinos, né? São estruturas de pilares, aqui também são estruturas para pilares, aqui eu tenho uma outra cobertura com estruturas de pilares, né? Aqui sustentando. Então, são essas peças que trabalham na vertical e que, então, recebem as cargas, né? Normalmente dos telhados aqui, e as conduzem até a fundação, que está localizada, em geral, no solo, tá? Bom, normalmente, qual é o esforço que predomina, né, sobre os pilares, né? São as forças, as forças de compressão, né? O esforço de compressão que atua sobre os pilares, tá? Prioritariamente. E nos barracões industriais, né, de uma forma geral, as forças verticais nos pilares, em geral, elas são de menor monta, não é que elas são poucas, né, elas são de menor monta quando vocês comparam aos esforços que essa estrutura deve oferecer, né, o esforço que ele impõe aos, por exemplo, as ações horizontais, né, por exemplo, um vento muito forte, né, lateralmente a essa construção, então, via de regra, é um esforço muito maior para a estrutura do que, prioritariamente, vamos dizer assim, as cargas que ele tem que receber via telhado, por exemplo, né? Então, os pilares, na verdade, eles funcionam como a gente chama de contrafortes, né? Então, como é que funciona isso? Então, os pilares são essas estruturas verticais que vocês veem aqui nesse esquema, né? E aí, em cima deles, eu já tenho as vigas, né? Então, assim, vamos lembrar das linhas das tesouras, né? Elas são reconhecidas como vigas, né? Então, a união dessa linha, dessa viga que trabalha na horizontal, né? Mais o pilar que a sustenta e que está, né, fazendo, né, essa união aqui e recebendo os esforços, então, o que acontece? Eu tenho essa construção que vocês veem aqui, essa construção em U, né, a gente chama de pórticos, né, e elas vão resistir tanto às ações verticais, né, que são as cargas advindas da parte superior da construção, quanto às ações horizontais, principalmente ocasionada pelos ventos. E aí, essa estrutura organizada como ela é, pilares e vigas, né, elas garantem esta estabilidade global da estrutura. Então, essa formação de pórtico que a gente vê aqui, ela não é à toa, né, ela tem uma função. Função qual? Receber esses esforços de compressão que atuam sobre a estrutura como um todo, e aí ainda tem uma resistência aos esforços laterais, aos esforços na horizontal, né, que esta união, essa formação que a gente faz na forma de pórtico, ela é ideal para garantir essa estabilidade global da estrutura e garantir que ela continue em pé, né? Então, ó, as ações verticais, como eu falei para vocês, são aqui os pesos, as cargas, né, elas são transferidas aos pórticos pelas estruturas, né, aqui pela parte de cima da tesoura, por exemplo, e também se eu tivesse um outro pavimento, caso fosse, né, necessário que eu tivesse mais de um andar, e as ações decorrentes dos ventos, né, que sopram lateralmente, elas são levadas também para esse pórtico, né, pelas partes externas. Então, recebe aqui o externo, os ventos, bate no pórtico, mais as cargas de telhado, e essa estrutura, ela se mantém íntegra, né, e resistindo a todos esses esforços, tá? Então, é assim que funciona. Aqui, então, para mostrar para vocês, lembrá-los, né? Então, aqui eu tenho um galpão de suínos, né? Suínos tratados em cama, e aí eu tenho essa formação de pórtico bem intensiada, ó, o pilar e a linha da nossa tesoura aqui, ó, estão vendo? E aí ele se repete, né? De espaços em espaços, como a gente já tinha visto o cálculo anteriormente, aqueles espaçamentos que a gente já tinha visto, né? Aqui embaixo, um outro galpão, esse aqui de aves, a mesma situação, né? O pilar, e aqui a gente vê, em meio às forrações, né, as linhas também dos telhados, formando essa unidade, né, de pórtico que a gente tem ali demonstrada para vocês, que deve resistir a todos os esforços, né. Bom, aí uma coisa que é importante, né, a gente vai começar a estudar como é que é
como é que se comporta um pilar? Como é que ele deve resistir aos esforços, né? Então, por exemplo, quando o material ele é submetido à compressão, que é o que normalmente acontece com os estruturas de pilar, ele pode sofrer um encurvamento né, ao longo do eixo longitudinal. Então, vamos pensar aqui, ó, olha essa figurinha aqui do lado, tá? E vamos imaginar o seguinte, ó, vamos imaginar o salto fininho, né, de um sapato, né, um sapato feminino, com um salto bem alto, um salto 10, né? Então, o que acontece? Quando a gente calça o sapato, né, a gente exerce sobre o sapato, né, sobre esse sapato de salto muito fino, um esforço bastante grande, né, uma força de compressão bastante grande. Quando a gente caminha, né, a gente aperta esse sapato contra o chão, né? Então, o que acontece? Existe uma tendência natural nesse processo, né, de receber esse esforço de compressão, de promover esse encurvamento em relação ao eixo longitudinal, devido a essa carga aplicada, devido a esse esforço de compressão aplicado. Então, assim, o salto, ele é naturalmente, né, dimensionado para suportar os esforços, sem encurvar. Tá? Então, a gente sabe, quem constrói o sapato sabe disso, né? E aí o que acontece? Ele já é produzido para suportar esse esforço, porque a gente sabe que com esse esforço de compressão aplicado, há naturalmente essa formação, essa tendência desse encurvamento no eixo longitudinal, tá? Então, esse fenômeno que vai ser avaliado é denominado o quê? De resistência à flambagem. Então, assim, o pilar, ele flamba, né? Então, assim, essa barriguinha que se forma, esse encurvamento no eixo longitudinal, então, a gente não deseja. E aí, o que acontece? Então, a gente sabe que isso é passível de acontecer, e aí a gente dimensiona o pilar para resistir a esta flambagem, para que ele não faça esse encurvamento, né? E aí, essa resistência à flambagem do material é exatamente aquela que é verificada nas peças que são solicitadas à compressão e que apresenta o quê? Uma seção transversal, né, a base do salto, ela é muito pequena, ela tem reduzidas dimensões em relação ao seu comprimento. Então, assim, por que a gente diz assim, o salto mais grosso, ele é mais resistente? Claro que sim, né? Porque há uma relação mais adequada, né, mais apropriada entre a seção, né, a basezinha do salto, né, em relação ao seu comprimento, né? O que não se verifica quando a gente está pensando num salto fino, num salto alto e fino, né? Então, ele tem uma seção transversal muito pequenininha quando você considera em relação ao seu comprimento total, tá? Então, é isso que a gente, de forma análoga, né, para a gente lembrar, para a gente observar como é que acontece isso. Então, quando o material é submetido à compressão, ele pode sofrer um encurvamento ao longo do seu eixo longitudinal devido a essa força que está sendo aplicada sobre ele, né? Esse fenômeno que deve ser avaliado é chamado de resistência à flambagem do material e se verifica exatamente quando essa peça é solicitada à compressão e ela naturalmente apresenta uma seção transversal onde é aplicada essa carga com reduzidas dimensões quando você compara o seu comprimento. Então, é assim que funciona, tá? Então, logicamente, né, a flambagem, ela está associada às características do quê? De uma peça esbelta. Então, assim, o que é a peça esbelta? É aquela peça que tem uma seção muito menor quando comparada ao seu comprimento. E aí, o que acontece? Ela pode se deslocar transversalmente a essa linha de ação, né? E aí, o que acontece? Ela pode superar essa carga crítica aplicada e ela pode sofrer danos, né? Ela pode romper, tá? Então, a peça esbelta é uma peça naturalmente sensível, né? E aí a tensão crítica ou tensão de flambagem, ela é calculada pela seguinte expressão. Então, essa aqui é aquela mesma fórmula que a gente viu lá no conteúdo de resistência dos materiais. Lembra? Tensão envolve uma relação de carga sobre área. Aqui da mesma forma, né? Só que aqui eu estou falando especificamente da tensão de flambagem, né? Então, a tensão de flambagem será a carga admitida ou admissível sobre a área considerada, aonde está sendo aplicada essa carga, né? Então,
essa tensão admissível à flambagem é a tensão média de flambagem, a carga admissível é a carga do pilar, e a área é a área onde está sendo aplicada essa carga. Então, é a mesma fórmula, né, só que agora eu estou falando sobre flambagem, tá? Então, eu estou começando a relacionar esse esforço de compressão, que é prioritário, que é predominante sobre os pilares, é a carga que a gente mais observa, e aí a relação é sempre a mesma, é carga sobre área, tensão, carga sobre área, tá? Bom, nos pilares de madeira, para encontrar a sua dimensão transversal, né, a areazinha, a gente deve verificar o índice de esbeltez. Então, o que é o índice de esbeltez? É uma medida das condições de flambagem. E ele mede, né, ele estabelece uma relação entre o comprimento de flambagem e esse raio de giração mínimo. Na verdade, esse raio de giração mínimo, a gente vai relacionar isso aqui ao momento de inércia da peça, né, que vai relacionar o quê? Se é uma peça circular, se é uma peça retangular, se é uma peça, eu estou falando de seção, né? Se é uma peça circular, quadrada, retangular, enfim, que seção tenha, que modelo tenha, eu tenho um momento de inércia dessa seção, né? Dividido pela área transversal dessa seção, e isso aí tudo em raiz. Então, esse é o tal do raio de giração, né? Que é esse izinho ali da fórmula, tá? E aí, que é levado em consideração quando você calcula o índice de esbeltez de uma peça, o quanto ela é esbelta, tá? Aí, de uma forma mais fácil, a gente traduz isso aqui já diretamente para as peças, para as seções que a gente mais trabalha, né? Então, assim, normalmente, a gente trabalha com seções quadradas, retangulares ou seções circulares, isso para pilares de madeira, né? Eu tenho pilares de metal, né? E esses outros pilares, eles trabalham com outras seções, né? Assim, ó, eu vou pedir encarecidamente que as pessoas cheguem mais no horário da hora, que agora são quase 2 horas, tá? E aí, não entro direto. Alô? Então, assim, ó, como não entra direto na aula, precisa pedir permissão, porque não está usando o e-mail da UFSC, aí fica, e eu estou compartilhando as coisas e é complicado, né? Então, eu peço, se for entrar com um e-mail que não seja o nosso, se é o nosso, o grade entra direto. Se é um e-mail de fora, vai ficando, e aí eu tenho que ficar fracionando a aula e me atrapalha os outros. Então, peço a gentileza de ou chega no horário, ou então entra com o nosso e-mail, tá bem? Obrigada. Vou compartilhar de novo com vocês. Então, aqui, eu estava comentando com vocês, né? Eu tinha comentado aqui dessa forma anterior, né, do índice de flambagem, aliás, do índice de esbeltez, que eu relacionei, né? O comprimento efetivo de flambagem é uma relação, né? Com o raio de giração dessa seção transversal. E esse raio de giração mínimo, ele é dado por essa outra equação aqui, né? Que é a raiz quadrada do momento inércia da peça, que relaciona a sua seção, se é circular, quadrada, retangular, seja lá qual for, dividido por o quanto é essa área correspondente, né? Então, assim, esse é o cálculo básico, né? Aí, o que a prof mostrou? A gente mostra aqui direto, né? Então, eu já simplifico a vida de vocês, tá? E já tomo as seções que a gente mais usa, que são as seções quadradas, retangulares e circulares, tá? São as seções que a gente mais usa, tá? E aí, então, eu já calculo o índice de esbeltez dessa peça. Então, por exemplo, para seções, eu estou falando de pilares de madeira, né? Para seções quadradas ou retangulares, o índice de esbeltez é dado pelo comprimento efetivo de flambagem, que seria o comprimento do meu pilar, tá? Vezes uma constante, que é 3,46, dividido, né? É uma fração, né? Pela menor dimensão da seção. Então, por exemplo, se eu tenho uma seção quadrada, não há variação, né? Os dois lados da seção são iguais. Então, qualquer um que eu colocar ali, né? Se tiver 20 por 20, se eu coloco 20 ali, tá tudo certo, tá? Agora, se eu tiver uma seção retangular,
esse B será sempre a menor dimensão da seção. Por quê? Porque é onde ela seria mais frágil, né? Então, por exemplo, se eu tivesse menos resistente ao esforço de compressão que está exercido sobre ela, né? Então, assim, esse Bzinho, se eu tivesse um pilar de 30 por 15, por exemplo, eu tomaria esse Bzinho o valor de 15, isso em seção, né? E se eu tivesse um pilar de 3 metros de altura, né, de comprimento, então, transformaria isso em centímetros, 300 centímetros, e aí colocaria ali, calcularia o índice de esbeltez dessa seção retangular. Se eu tivesse uma seção circular, aí a fórmula do índice de esbeltez é um pouquinho diferente. Eu vou multiplicar o comprimento efetivo de lombagem, que é o comprimento da peça, vezes a constante 4, e a dimensão que eu vou dividir ali é o diâmetro da peça, sempre o diâmetro. Por quê? Porque é uma medida que está relacionada com a seção total dessa peça, não, nunca o seu raio. O raio eu estou sempre relacionando com metade, né? Mas aqui diâmetro, tá? Então, lá, índice de esbeltez para seções quadradas ou retangulares, comprimento efetivo de flandagem, vezes a constante 3,46, dividido pela menor dimensão da seção. E para as seções circulares, o índice de esbeltez é dado pelo comprimento efetivo de flambagem, vezes a constante 4, dividido pelo diâmetro da peça, certo? Então, esses são os dois cálculos já facilitados e traduzidos, né? Aí eu tenho intervalos para esse índice de esbeltez. Então, lembra que eu falei para vocês? Eu tenho as peças esbeltas, né? Que são bastante frágeis. E aí e aí lembrando lá daquela relação que eu fiz com vocês do salto fino, né? Então, as peças esbeltas. E tenho o salto grosso, né? Que daí não seria esbelto, daí seria uma peça, né, robusta, tá? Então, isso aí me dá índices de esbeltez diferenciados. Outra coisa, lembrando aqui, como eu tenho um índice não vai ser dado em centímetro, em metro, em graus, em nada, né? É um índice, é um valor absoluto, tá? Então, vamos lá. O que eu tenho aqui, então? Eu tenho os intervalos, né? Com relação a essa flambagem. Se eu, no cálculo que eu fiz do índice de esbeltez, eu achar um índice de esbeltez igual ou menor a 40, então, eu teria, nesse caso, uma peça curta ou uma peça robusta, é o tal do salto grosso, né? E, nesse caso, eu não tenho flambagem, né? Então, normalmente, uma peça curta ou uma peça robusta, ela não flamba, tá? Ou seja, uma peça que tem uma seção de aplicado esforço e essa seção não tem uma área tão pequena, quando eu comparo em relação ao comprimento dessa peça, então, naturalmente, ela não flamba, tá? E, nesse caso, a tensão de flambagem será exatamente igual à tensão admissível à compressão, né? Então, é assim que funciona. Peças curtas, onde o grau de esbeltez é igual ou menor que 40, não há tensão de flambagem, aliás, não há flambagem, desculpa, e a tensão admissível de flambagem é igual à tensão admissível à compressão, tá? Não tem flambagem. Bom, aí eu tenho o que a gente chama de peças intermediárias, né? Onde esse índice de esbeltez, ele é maior que 40, mas ele é menor ou igual ao índice de esbeltez tabelado para cada tipo de madeira. Então, eu tenho, para cada tipo de madeira, isso é tabelado, tá? Eu tenho um valor. Então, vou até mostrar aqui para vocês, olha. Então, por exemplo, eu tenho alguns nomes vulgares e os nomes botânicos, né? Então, assim, para cada uma dessas madeiras, eu tenho lá o valor crítico do índice de esbeltez. Então, por exemplo, para o ipê roxo, né? Eu tenho lá o índice crítico de esbeltez, né? O valor crítico de 67. Então, por exemplo, se eu achar um valor lá do índice de esbeltez de 54, eu tenho um valor intermediário, ou seja, ele é menor do que esse índice crítico de esbeltez para essa madeira, mas ele é maior que 40, então ele é uma peça intermediária. Se eu tenho um eucalipto, né, o índice de esbeltez dele é um pouco maior, 70, né, então se eu achar 65 lá naquele cálculo, eu tenho uma peça cujo índice de esbeltez é intermediário, tá? E aí eu tenho o que a gente chama de peças esbeltas ou peças longas, né?
que seria a pior situação, tá? Nesse caso, a tensão de flambagem será igual à carga crítica de flambagem, ou a carga de Euler, dividido pela área aonde esta carga está sendo aplicada. Então, eu tenho essas três situações, né? Uma situação inicial, onde o índice de esveltez é menor ou igual a 40, e aí, então, eu não tenho flambagem, eu tenho o caso de peças curtas, e aí a tensão de flambagem, nesse caso, vai ser igual à tensão admissível à compressão normal, tá? Eu tenho uma situação intermediária, onde esse índice de esveltez seria maior que 40, porém, menor ou igual à tensão, ao valor crítico de flambagem para a madeira em questão, né, que eu estou trabalhando, ou eu tenho também uma peça esbelta, onde esse índice de esveltez seria de valor maior a esse limite da madeira, porém menor ou igual a 140. Então, aí, nesse caso, eu vou calcular pela carga crítica de flambagem ou a carga crítica de Euler, tá? Então, eu tenho essas três situações. Aí, aqui essa tabela que eu já mostrei para vocês verem os índices limites lá, para algumas dessas madeiras. E aí, eu mostro para vocês, então, a carga, quando eu tenho um índice de esveltez, né, maior que o valor da madeira, porém menor que 140, menor ou igual, então eu vou calcular a carga crítica atuante através da fórmula de Euler, né? Então, a carga crítica de Euler, né, ou a carga crítica admissível, que é dada em quilogramas-forças, ou carga crítica admissível de Euler, ou carga crítica de Euler, é dado pelo π ao quadrado, vezes o módulo de elasticidade do material, que é, o módulo de elasticidade, gente, é o inverso da elasticidade do material. Então, quanto maior o módulo, menor a elasticidade do material, tá? Então, é 1 sobre a elasticidade, esse módulo. Esse I é o momento de inércia da seção. E aí ele é engraçado, ele é dado em centímetros a quarta, mas eu mostro para vocês de onde que sai esse centímetros a quarta. Então, olha, a carga crítica, é dada em quilograma-força que eu estou considerando aí também a aceleração da gravidade, né? Então, carga crítica, admissível carga de Euler. O módulo da elasticidade do material, então é pertinente a todo o material, ele é tabelado, ele dá em quilogramas-forças por centímetro ao quadrado, e, como ele é módulo, ele é o inverso da elasticidade. Então, de novo, se ele é o inverso da elasticidade, quanto maior o valor apresentado aqui, menos elástica é a madeira que eu estou trabalhando, tá? O momento de inércia da seção, então, ele relaciona, né, essa resistência né, ao esforço apresentado com a seção propriamente dita do pilar, né? Então, lembrando, né? Ou é quadrada, ou é retangular, ou é circular, tá? E o denominador dessa equação, esse 4, gente, é um coeficiente de segurança. Então, assim, normalmente ele é sempre usado em todos os cálculos, né? Mas, em algumas situações, eu posso alterar em função dos próprios cálculos que eu estou fazendo. Mas, normalmente, a fórmula é dada 4 vezes o comprimento efetivo de flambagem ao quadrado. Lembra que eu falei para vocês? E esse comprimento será dado em centímetros. Por quê? Porque o método de inércia é dado em centímetros a quarta, porque o módulo de elasticidade do material é dado em centímetros ao quadrado, é tabelado nesses valores. Então, tudo a gente reduz a centímetros para que o cálculo não tenha erros, né? E, de novo, o comprimento de flambagem será o comprimento do pilar em si, né? Então, se eu tiver um pilar de 3 metros, um pilar de comprimento de flambagem de 300 centímetros, tá? Bom, mas será que é tudo tão direto assim, professora? Não sei, tá? Então, assim, ó, além da questão da esbeltez, né? Além da questão da esbeltez, que eu estou voltando aqui para vocês, né? Além da questão desse índice de esbeltez, tá? Que eu tenho essas três situações, que eu tenho essa situação para cálculo, né? Quando eu tenho as peças de seção quadradas, retangulares e circulares. Quando eu tenho uma divisão, né, a considerar aqui, para enquadrar que tipo de peça eu estou trabalhando, né? Eu tenho ainda, na pior situação, a carga sendo calculada pela fórmula de Euler. Aí tem uma outra questão que eu devo considerar, né, na situação de flambagem, né? Então, a carga crítica que causa flambagem, ela depende das dimensões da peça, que eu relacionei anteriormente, e
também do tipo de vínculo dessa peça na estrutura, né? E, logicamente, o tipo de vínculo está relacionado também ao comprimento livre, ou chamado comprimento de flambagem, que é essa dimensão aqui, ó, é o comprimento do pilar, tá? Então, a carga crítica que vai atuar aqui, que vai ser usada no dimensionamento dessa peça, ela vai depender das dimensões da peça, do tipo de vínculo, ou seja, como ela está unida ao restante da estrutura em si, e desse comprimento livre aqui, né, que a gente chama de comprimento de flambagem, né, LFL. E lógico, né, e do seu grau de liberdade em se deformar. Então, vai deformar mais ou menos em função do tipo de vínculo também, né? Então, eu tenho, normalmente, 4 tipos de pilares, ou seja, eu tenho 4 tipos, 4 diferentes condições de travamento, né, de união dessas peças. Então, assim, ó, eu tenho essa primeira peça, onde eu tenho a possibilidade de articulação, tanto na parte superior, como na parte inferior. Então, assim, a articulação, eu tenho uma possibilidade, pensem assim, olha, pensem nos nossos joelhos, né? Nós somos um corpo cheio de articulações, né? Então, assim, por quê? Porque eu tenho, por exemplo, eu tenho que receber o esforço, digamos lá, pense nos joelhos que nós temos, né? Então, assim, quando eu caminho, né, eu vou fazer um passo, lembre-se que ao fazer um passo, eu tenho todo o corpo que o joelho carrega, né? Então, assim, eu tenho a articulação do joelho exatamente para receber essa carga, né? E evitar que, né, a minha canela, a parte inferior aqui, se deforme, né? Então, assim, eu tenho uma articulação também a nível de, né, do fêmur aqui com a bacia, os cotovelos são articulados, então, nós somos um grande corpo articulado, né? E a função dessas articulações é receber essa carga, né? E promover a menor, vamos dizer assim, a menor deformação possível no restante da peça, né? Então, assim, olha, o que acontece aqui, ó? Quando eu tenho uma articulação aqui em cima e uma articulação aqui embaixo, né? Vamos pensar na gente. Eu tenho a articulação da bacia com o fêmur, né? E tenho mais uma articulação desse primeiro osso aqui nos joelhos, né? Então, assim, eu articulo dos dois modos, né? Então, quando eu recebo um esforço, uma carga aqui do meu corpo sobre, né, sobre as minhas pernas, né? Então, como eu tenho articulação nas duas estruturas, né, a gente diz que o comprimento efetivo de flambagem é exatamente igual ao comprimento inicial da peça, ou seja, não há uma previsão de deformação. Então, assim, exatamente porque eu tenho essas articulações. Agora, vamos lá para a segunda situação, né? A segunda situação lembrem-se de uma situação de um poste, tá? O poste, ele é solidamente fixo no piso, no chão, não é? Ele não está preso embaixo, mas em cima, ele está com a ponta livre, não está? Ele está sem um travamento, então ele está só travado na parte de baixo. Então, a gente diz que ele tem a possibilidade de deformar, ou seja, desse comprimento efetivo de flambagem, ele é considerado até 2 vezes o seu comprimento inicial, tá? Então, assim, é uma situação teórica, né, mas é uma situação de cálculo, né? Então, quando eu tenho articulação, uma coisa compensa a outra. Então, o comprimento efetivo de flambagem, ele é igual ao comprimento inicial da peça. Mas quando eu tenho uma situação onde eu tenho uma ponta livre, né? Então, e uma ponta travada no chão, então eu tenho o comprimento de efetivo de flambagem igual a 2 vezes esse comprimento inicial da peça, tá? A terceira situação de vínculo, né? Eu tenho uma parte onde eu tenho a peça travada, ou seja, tá presa, né? Digamos, está presa no chão, está presa na fundação. E na parte superior, eu tenho uma situação de articulação, né? Que permite, né, receber esse esforço aqui em cima, né? E aí, como eu tenho, é sólido aqui, mas como eu tenho articulação aqui, então, esse comprimento efetivo de flambagem, eu só tenho
ele é igual a apenas 70% do comprimento inicial, ou seja, ele deforma menos, né? Então, aqui, praticamente igual, aqui ele dobra, aqui ele é só 70%, e agora, quando tem uma estrutura travada, tanto numa extremidade como na outra, ou seja, efetivamente presa em cima, efetivamente embaixo, então, aquilo né, não tem condições de fazer muita coisa. Então, eu tenho um comprimento efetivo de flambagem igual a apenas 0,5 ou 50% de L. Então, aqui, ó, a situação onde ele mais resiste carga, vamos dizer assim, onde ele mais pode ser carregado, essa aqui, este um pouco menos, este com as duas articulações, e, por fim, o pilar mais frágil, vamos dizer assim, seria esse pilar equiparado a um poste, né? Onde eu tenho uma ponta livre, né? E uma ponta aqui solidamente presa, tá? Imagine aqui, ó. Eu acho que vocês já viram, eu acho que vocês não se atentaram para ver, não se atentaram para enxergar, mas percebam, quando eu tenho uma situação de um poste que carrega apenas a parte de iluminação, é um poste básico, né? Ele tem uma determinada seção, né? Ele normalmente tem uma seção mais fina. Agora, olhem só os postes que recebem na ponta, principalmente na ponta superior, né? Um transformador, aquela peça grande, né? Que em alguns postes estão presentes, né? E normalmente ele é posto na parte superior aqui, né? Porque está conectado aos fios e tal, né? Ele é feito para evitar perdas, né? De cargas e tal. Então, mas ele é uma estrutura bastante pesada. Então, normalmente esse pilar acaba sendo mais de seção maior, né? Ele é mais engrossado do que os demais, né? Logicamente, né? Porque a gente sabe que é uma situação que trabalha dessa forma, livre numa ponta e preso na outra. Então, para compensar, né? Além das cargas que ele é atuado, essa carga maior, né? Que é estanque, que é o transformador. Então, normalmente a gente acaba trabalhando com um poste de seção um pouco maior, tá? Então, voltando a falar aqui, olha, a carga crítica que promove a flambagem, ela vai depender do quê? Das dimensões da peça, né, que a gente viu anteriormente, se é uma peça onde a relação da seção transversal, ela é muito pequena em relação ao seu comprimento, portanto, eu tenho uma peça esbelta, ou eu tenho uma peça intermediária, ou eu tenho uma peça curta, uma peça robusta, né, e também ao tipo de vínculo, né, então, que vínculo eu tenho? Eu tenho um vínculo com articulação nas duas extremidades, eu tenho um vínculo livre numa ponta e preso na outra, eu tenho articulado numa ponta e preso na outra, ou eu tenho os dois extremos presos, né? Então, logicamente, isso aqui vai refletir no quê? Neste comprimento livre, que a gente chama de comprimento de flambagem, tá? E no tanto que ele pode se deformar ou não, né? Então, aí é que eu tenho essas 4 situações aqui, ó, tá? Articulado, articulado, livre, preso, articulado, preso, preso, preso. Sim? São as 4 possibilidades que a gente trabalha. E aqui, gente, depois que eu mostrei lá naquele esqueminha, agora eu mostro uma fotinho que é mais bonitinha, né? Então, assim, ó, aqui a situação para a gente pensar aqui, ó, o que a gente imagina aqui? Quando uma ponta é livre, ele poderia flambar tanto que esse comprimento poderia chegar ao dobro do seu comprimento inicial. Quando eu tenho uma situação articulado, uma coisa compensa a outra, né? Então, eu tenho o comprimento efetivo de flambagem igual ao comprimento inicial. Quando eu tenho articulado e preso, somente 70%. E quando eu tenho preso, ou engastado, eu tenho somente uma deformação igual a 50% desse comprimento inicial, tá? Então, essas 4 situações estão ilustradas aqui, e eu acho que fica mais claro para a gente, ó. Livre, engastado, K ou comprimento efetivo de flambagem, 2 vezes o L. Articulado, o comprimento efetivo de flambagem é igual a L. Articulado e engastado, o comprimento efetivo de flambagem é igual a 0,70 de L, e engastado, o comprimento efetivo de flambagem é igual a 50% de L, tá? Aqui, não há necessidade de vocês decorarem essas fórmulas, tá? Mas aqui eu apresento para vocês as relações, né? Se eu tenho uma seção retangular, triangular, circular,
em meia circunferência, em um quarto de circunferência. Então, aqui, ó, eu já tenho a situação mais definida. Eu não coloquei aqui para vocês, eu deixei para colocar depois. Então, aqui, ó, eu tenho um formulário que eu ofereço para vocês, onde eu já traduzo todas essas coisas aqui, e aí fica muito mais fácil da gente se entender, né, com as sessões aqui. Então, é basicamente isso aqui. Aí, aqui, ó, eu tenho dois exemplos, né? Eu tenho um exemplo número 1, né? Onde eu tenho um pinheiro, né? Uma madeira de pinheiro do Paraná. Ele foi ensaiado em laboratório. E aí, ele apresentou um limite de resistência à compressão, né? Um limite... Oi? Alguém chamou? Não, professora, foi que deu um problema no meu microfone aqui. Ah, tá. Não, pensei que tivesse ficado alguma dúvida. Porque, assim, quando vocês precisarem, perguntem para mim, tá? Vamos lá. Ó, esse primeiro aqui, então, o que a gente tem, né, nesse exercício, tá? Então, quando vamos traduzir o que eu tenho no exercício, tá? Então, eu tenho um pilar feito com essa madeira, tá? Aí, ele foi ensaiado em laboratório e o limite de resistência à compressão, ou seja, o máximo que ele resistiu à compressão, né? Então, vamos dizer assim, a tensão crítica dele foi de 247, lembra a tensão de ruptura? Que a gente falou lá, que vocês viram a tensão de ruptura, a tensão admissível é aquela que a gente trabalha naturalmente, normalmente, tá? Tensão admissível. E a tensão de ruptura é a tensão máxima que, quando rompe a estrutura, né? Então, você vai aplicando carga, aplicando carga, aplicando carga, e aí chega num ponto em que a estrutura rompe, tá? Então, assim, a gente diz que atingiu a carga máxima, né? E aí encontramos a tensão de ruptura, tá? Aí lembra também que vocês viram lá no material, a gente vai trabalhar com tensão de ruptura? Não, Deus do céu. Se eu for trabalhar com tensão de ruptura, significa que eu vou estar trabalhando com limites máximos de suporte de qualquer uma das nossas peças. Então, tudo que a gente vai trabalhar, sempre nós vamos falar em tensão admissível. Tensão admissível, compressão, atração, a torção, acisalhamento, então é tudo tensão admissível. E aí eu lembro bem que tem lá naquele meu material que a tensão admissível, ela é uma fração, sempre uma fração da tensão de ruptura, né? Então, ó, tensão admissível é tensão de ruptura dividido pelo coeficiente de segurança. Vocês lembram disso que a prof mostrou lá para vocês também naquele material, né? Então, e aí, aqui, quando eu falo desse 257, é o limite máximo. Então, quando atingir isso aqui, é ruptura, né? Mas aí, eu tenho, na sequência, o módulo da elasticidade, que é de 105.000 kgfs por centímetro quadrado, tá? E aí, eu tenho um pilar dessa madeira, tá? Desse pinheiro do Paraná, e esse pilarzinho, ele tem 20 por 25 centímetros, portanto, uma seção retangular. E aí, eu peço que vocês determinem a carga, esse aqui já tá feitinho aqui, para eu poder mostrar para vocês, tá? Então, ó, determine a carga admissível, ou o que a gente chama de carga axial, nas seguintes situações, tá? Então, eu tenho um pilar articulado de 2 metros de comprimento. Então, quando eu falo pilar articulado, significa que as duas extremidades são articuladas, tá? Então, daqui eu já posso tirar algumas anotações, né? Se ele é articulado, então significa que o comprimento efetivo de flambagem será o comprimento do pilar, tá? Então, o LFL é igual a L. E se ele tem 2 metros de comprimento, né? Então, ele está a 200 centímetros, tá? Isso na primeira situação. Agora, numa segunda situação, este mesmo pilar, ele foi colocado numa situação de engastado numa extremidade e livre na outra. E o pior, além dele ser engastado e livre, né?
Logicamente, então, o comprimento efetivo de flambagem será igual a 2 vezes o seu comprimento, ele ainda é mais comprido do que o anterior, né? Ele tem 3 metros ou 300 centímetros. Mas aqui, só por eu dizer esse tipo de vínculo, né, o comprimento efetivo de flambagem será agora 2 vezes o comprimento dessa peça. Ou seja, se eram 3 metros, o comprimento efetivo de flambagem são 6 metros, ou, melhor, 600 centímetros. Então, eu quero saber, né, eu quero saber qual é a carga que eles vão suportar na primeira situação e na segunda situação, tá? Então, dei todas as informações, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que calcular nesse caso, né? Qual é a esbeltez? Qual é o índice de esbeltez de cada uma das peças, tá? Então, lembram lá? Como a estrutura é seção retangular, lembra lá? O índice de esbeltez vai ser o comprimento efetivo de flambagem, multiplicado pela 3,46, que é a constante, e o B aqui é a menor dimensão da seção considerada. Então, vamos ver, ó. O nosso pilar tem 20 por 25, então, logicamente, o Bzinho é o 20 centímetros, tá? Porque é a menor dimensão da seção. E a que a prof fez aqui, ó. O comprimento efetivo de flambagem, como é um pilar articulado, olha aqui, LFL igual a L, então é 200 vezes a constante dividido pela menor dimensão da seção, que é 20. Então, eu achei um índice de esbeltez de 34,6. Oba, caso 1. O que é o caso 1? Vamos lembrar lá atrás, ó. O que é o caso 1? O caso 1 é exatamente isso aqui, ó. Quando o índice de esbeltez é menor ou igual a 40, eu tenho uma peça curta, né? Então, aquele pilar que é articulado nas duas pontas, né? E que tem 2 metros de comprimento, então, este pilar é considerado uma peça curta, uma peça robusta, não vai apresentar o efeito de flambagem, portanto, a tensão de flambagem será igual à tensão admissível à compressão da peça. Simples assim, tá? E é o que a prof fez aqui, ó. É o caso 1. Então, assim, olha, eu tinha dado só a tensão limite, a tensão de ruptura, né? Aí agora eu ofereço para vocês a tensão admissível à compressão, nesse caso aqui, que é aproximadamente 1/4 daquela situação, né? Que aquela situação é 257, então esse valor é tabelado. Então, se eu pegar lá o Pinheiro do Paraná, né? Eu tenho lá a tensão admissível à compressão dele igual a 51 kgfs por centímetro quadrado. Então, ó, é o caso 1, não flamba, portanto, a tensão admissível de flambagem vai ser igualzinha à tensão admissível à compressão, portanto, de valor 51 kgfs por centímetro quadrado. Bom, mas eu quero achar qual é o valor da carga. Aí é simples, né? Eu vou aplicar simplesmente aquela fórmula que vocês já conhecem. Tensão, carga sobre área. Tensão admissível eu tenho, 51. A seção eu também tenho, é 20 por 25, tá aqui. Logo, eu tenho como calcular a carga crítica. Então, a carga crítica vai ser a tensão admissível à flambagem, que é igual à tensão admissível à compressão nesse caso, multiplicado pela seção da peça, que é 20 por 25. Então, neste caso, a carga crítica suportada nestas condições por este pilar articulado nas duas extremidades, com 2 metros de comprimento, feito de Pinheiro do Paraná, ele suportaria até 25.500 kgfs, tá? Então, vocês entenderam o que a prof explicou para vocês? Quero saber se vocês têm dúvida. Tranquilo? Conseguiram entender direitinho o que a prof explicou? Sim. Tranquilo? Então tá. Então a prof está começando os primeiros passinhos lá para dimensionamento, tá? Dimensionei carga. Por quê? Porque eu tinha a seção da peça, né? Então a minha peça era de 20 por 25, e numa situação eu tinha um pilar de 2 metros, e na outra situação eu tenho um pilar de 3 metros. Mas lembra que eu falei para vocês, não adianta eu só ter o comprimento da peça, eu ter a seção, mas eu preciso saber qual é o tipo de vínculo, como é que ela está unida no restante da estrutura.
No primeiro caso, então, ela está articulada tanto em cima como embaixo, tá? Então, por isso que o cálculo foi feito daquela forma. Sim? Então, lá, ó. Vou mostrar aqui. Então, calculei o índice de esbeltez, achei em que casa se enquadrava, vi que não tem a tensão de flambagem, é uma peça que não flamba, então eu considerei o mesmo valor da tensão admissível à compressão e calculei com a formuleta normalzinha, tá? E aí achei qual é a carga que é suportada por essa estrutura. Agora nós vamos ver a segunda situação. A segunda situação é qual? A segunda situação, ele é engastado e livre, ele é a situação de poste, né? Então, para começo de conversa, o comprimento efetivo de flambagem, por esse tipo de engastamento, vai ser considerado igual a 2Ls. Então, se ele tinha 3 metros de comprimento, o comprimento efetivo de flambagem, 6 metros, que transformados em centímetros, 600 centímetros. A mesma fórmula, né, porque a seção continua retangular, aí, ó, substituir. Comprimento efetivo de flambagem, 600, multipliquei pela constante 3,46 e dividi pela menor dimensão da seção, que no caso daquele pilar retangular, 20 centímetros. Ih, Jesus, achei um índice de esbeltez 103,4. Então, se a gente for olhar lá naquela tabela da prof, ó, vamos olhar lá naquela tabela, vamos ver se eu acho o Pinheiro do Paraná aqui. Ó, o Pinheiro do Paraná, né, o Pinho do Paraná, aqui, ó, 87 é o limite, tá? E aí, voltamos aqui, ó, vocês lembram, ó, eu tenho de 103,8, ó, ele é maior do que o valor limite da madeira, porém ele é menor que 140. Por isso que ele se enquadra nessa situação, terceiro caso aqui, ó. Estão vendo? Olha, 87 é o índice de esbeltez crítico da madeira, tá? Aí, o que eu achei lá no exercício? Ó, o cálculo que eu fiz, eu achei 103,8. Então, ele é maior que 87, porém menor que 140. Mas é considerado uma peça esbelta. Caso 3. Como é que eu vou calcular a carga? Pela carga crítica de Euler, certo? Então, olha, vamos substituir os valores aqui. Carga crítica será o quê? Π ao quadrado. Nesse caso aqui, eu só pus o 3,14, gente, mas quando vocês forem fazer o cálculo na mãozinha de vocês, usem o valor inteirinho do π, tá? 3,14, aquele da calculadora. Vocês apertem a calculadora e elevem ao quadrado, simplesmente, tá? O módulo da elasticidade, a prof já tinha dado, 105 mil. Aí, esse momento de inércia, ele é calculado em separado, tá? Ele tem uma fórmula aqui que eu não coloquei aqui, mas aí eu vou fazer com vocês na semana que vem para mostrar para vocês aqui. Então, esse I tem uma fórmula em separado. Antes de eu aplicar essa carga crítica, eu vou ter que calcular esse I aqui, tá? Para essa peça retangular. Mas aí eu mostro para vocês como é que a gente calcula. Eu vou discorrer sobre as fórmulas todas, e aí eu vou apresentar para vocês. Por enquanto, vocês acreditem na prof, tá? Eu quero que vocês tenham uma ideia do cálculo, mas ainda não é uma preocupação, né, direta com isso, ó, de saber a fórmula e tal. Eu quero só que vocês tenham noção de como é que calcula, tá? E aí, o denominador da fórmula é o 4, que é aquele coeficiente de segurança, multiplicado pelo comprimento efetivo de flambagem, que é o 600, ao quadrado, tá? Então, aqui, ó, faço todo esse cálculo aqui e acho a carga crítica de Euler, ou a carga crítica simplesmente, né? E achei quanto? 11.982,14. Vejam bem, ó, uma peça curta, tá certo que ele é um pouquinho mais baixinho, né? Ele tem 2 metros, mas é a mesma madeira, é a mesma seção. Eu tenho vínculos diferentes, tá? Mas aí, ó, é uma peça mais curta, né? E ela é menos esbelta, né? Então, isso está enquadrado como caso 1. Então, olha a carga que ela suporta, é mais que o dobro que essa estrutura aqui, feita com a mesma madeira, só que eu mudei o engastamento, né? A seção é a mesma, a madeira é a mesma, mas eu mudei a fórmula de vínculo, né? A forma de estar unido na estrutura, né?
e aumentei um pouquinho o comprimento da peça, né? Mas o engastamento, ele está muito ligado a essa modificação toda, né? Essa muito menor carga considerada em cima dele, né? Então, esse é o primeiro exercício. Quero ver se vocês conseguem ter noção, se vocês têm dúvida do encaminhamento do exercício. Então, nesse caso, eu estou dando a sessão, tá? E aí eu tenho que, a partir dessa sessão, calcular o índice de esbeltez para a primeira situação e para a segunda, e como eu quero saber a carga, a partir do índice de esbeltez, eu consigo definir qual é uma situação, qual é a outra, e aí propor a fórmula de cálculo para a carga crítica, né? Se não é esbelto, a carga é tensão, carga sobre área. Se é esbelto, aí é a fórmula de Euler, né? Π ao quadrado vezes E vezes I dividido por 4 vezes LFL ao quadrado. Tranquilo? Tranquilo aqui? O encaminhamento, vocês entenderam? Conseguem olhar direitinho lá? Tranquilo, Murilo? Beleza. Entenderam bem certinho a sequência, né? Como é que vocês têm que olhar, o que vocês têm que perceber, né? Agora, vamos olhar o outro exercício, né, Rodrigo? Vamos dar uma olhadinha. Vamos fazer aqui a nossa compartilhamento. Aí o segundo, o que eu fiz com vocês? O segundo exemplozinho resolvido aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, veja bem, eu tenho nesse caso, é um pilar, foi feito de peroba de Campos, ele tem um comprimento de 3 metros, ele vai ter uma seção quadrada, e vai estar unido por vigas, logicamente desenhando um pórtico, né? Então, vai ficar... E por que eu estou dizendo isso? Porque ele vai ser resistente tanto aos esforços laterais, né, os ventos, como os esforços de compressão que são recebidos o quê? Pela parte superior, né, da construção, que vai pesar sobre eles. Pronto. Aí eu tenho com um E ou um módulo de elasticidade, que é tabelado para peroba, né, de 120 mil kgfs por centímetro quadrado, então é um módulo de elasticidade. Aqui eu já dou a tensão admissível à compressão direta, de 93 kgfs por centímetro quadrado, para a compressão paralela às fibras. Determine a seção transversal. Então, vejam bem, aqui eu dou a carga, que é 10 mil toneladas força, eu dou todas as informações, e quando eu mando vocês, ó, usem a equação de Euler, eu já estou assumindo que, então, é um pilar esbelto, tá? Então, assim, pilares de peroba do Campos, de 3 metros de comprimento, tem seção quadrada, opa, estão ligados por vigas, com um módulo de elasticidade de 120 mil, uma tensão admissível à compressão de 96, isso aqui é a tensão admissível à compressão paralela às fibras, tá, meninos? Não transversal, porque se fosse transversal seria menor. 93 kgfs por centímetro ao quadrado, para a compressão paralela às fibras, determine a seção transversal dos pilares, né? Qual é a seção quadrada, quais são as dimensões dos lados, considerando extremos articulados para suportar uma carga axial de 10 toneladas força. Então, os extremos são articulados. Qual é a informação que me remete? Comprimento efetivo de flambagem igual a comprimento inicial do pilar. Para suportar uma carga axial de 10 toneladas força. Suportar uma carga axial significa que não é carga de ruptura, é uma carga admissível também. Usando a equação de Euler. Portanto, eu já estou considerando que será um pilar esbelto. Aí, ó, é diferente do encaminhamento do anterior, né? Então, eu tenho a carga crítica de Euler, π ao quadrado vezes E vezes I, dividido por 4 vezes o comprimento efetivo de flambagem ao quadrado. Bom, aí, vejam bem, eu quero a carga crítica, mas aí aqui, ó, eu tenho a carga crítica, na verdade, né? O que eu não tenho é o momento de inércia. Então, não eram 10 mil kgfs, ou seja, 10 toneladas força são 10 mil kgfs. Então, o que acontece?
Eu vou substituindo aqui, ó, a carga crítica 10.000, o pi vocês têm, o módulo da elasticidade vocês têm, 120.000, o 4 é da constante aqui da fórmula, o comprimento efetivo de flambagem, como ele é articulado nas duas extremidades, então será 3 metros, 300 centímetros ao quadrado. Aí, eu organizei a fórmula em função do I que eu quero. Por quê? Lembra que eu falei para vocês lá no comecinho? O I me remete às dimensões da peça, tá? As dimensões da seção. Então, eu achei um I de 3.042 com 72 centímetros ao quarto. Por que isso? É matemático, tá? Então, aqui, quando eu faço esses 300 centímetros ao quadrado, fica quadrado aqui, né? Como eu tenho 120.000 quilogramas-forças por centímetro ao quadrado, esse quadrado sobe e aí vira centímetros a quarta aqui. Eu vou fazer com vocês abertinho esse cálculo aí, vocês vão ver direitinho, tá? Então, aqui, ó, o momento de inércia da peça é esse valor. Aí, ó, o primeiro cálculozinho de momento de inércia, então, para a peça de seção quadrada, tá? Então, o I igual a A quarta sobre 12. Essa é uma outra formuletinha, tá? Bom, então, se eu tenho o valor de I, se eu tenho 12, que é uma constante na fórmula, eu tenho como achar o A. Então, ó, fiz o cálculo aqui, fica 12 multiplicado pelo I, dá A quarta, extrai a raiz quarta, então eu acho um Azinho de 13,42, 82, desculpa. Então, assim, ó, o que é isso? O meu pilar para suportar esta carga nessas condições, ou seja, com 3 centímetros de altura, 3 metros de comprimento, sendo desta madeira, que tem um módulo de elasticidade desse, uma tensão admissiva com pressão paralela às fibras é esta, né, suportando essa carga, então é suficiente que a seção, né, que o lado de cada uma, né, cada lado dessa seção, ou seja, é uma seção quadrada, então cada ladinho vai dar 13,82 por 13,82, ou aproximadamente 14 por 14 centímetros. 14 por 14 centímetros seria a dimensão dos lados, né, dessa seção quadrada. Tranquilo, queridos? Como encaminhamento inicial? Quero saber se vocês têm dúvida. Então, ó, coloquei 2 exemplos, né? Um, partindo, né, do quê? Eu já tenho as dimensões da peça e quero saber qual é a carga que ela vai suportar, tá? Então, quando eu tenho uma situação dessa, eu tenho que ver primeiro se ela é esbelta, se ela não é esbelta, se ela é curta, que tipo de coisa que tem. Para então eu saber qual é a fórmula que eu uso para calcular a carga, certo? Então, dependendo do que eu tenha, dependendo do grau dos VOTs dessa peça, eu tenho um cálculo específico para usar para calcular a carga. Então, se eu tenho uma peça curta, simplesmente eu não tenho a tensão admissiva flambagem, ela vai ser igual à tensão admissiva compressão, e aí eu posso calcular com aquela formulinha basiquinha que vocês viram lá no comecinho, lá na resistência dos materiais. Tensão admissível, a compressão, né? Tensão é a carga sobre área, ou tensão de flexão é carga admissível sobre área. Simples assim. Agora, se eu tiver uma peça esbelta, né, como é o segundo caso, então o que acontece? Aí eu não posso calcular a carga simplesmente assim. Por quê? Porque tem flambagem. Se tem flambagem, a gente vai usar a carga crítica de Euler. E aí, então, é aquele cálculo mais elaborado, tá? Bom, aí, na semana que vem, então, eu vou mostrar para vocês, porque daí eu vou fazer só exercício com vocês, né? Eu vou mostrar, vou discorrer com vocês as fórmulas do momento de inércia, para peça quadrada, para peça de seção retangular, para peça de seção circular, tá? São as 3 situações básicas nossas. Tem outras seções? Tem. Mas, normalmente, as seções que a gente usa ou são quadradas, retangulares ou circulares, tá? Bom, aí a gente discorre ali, aí a gente vai confrontar esse cálculo do momento de inércia com o cálculo da geometria, né, da seção, simplesmente, lá que a gente aprende lá na matemática. Vou mostrar para vocês que os cálculos são diferentes, né, porque são, tá? Uma coisa é cálculo de área, outra coisa é cálculo de momento de inércia. Então, ó, calculei direitinho e achei para uma situação e para outra, né? Lembrando sempre que não importa só a dimensão da peça, a carga que ela suporta, mas a forma com que essa peça está vinculada ao restante da estrutura, sim? Então, isso é muito importante.
O segundo exemplo, que a prof mostrou para vocês, rapidamente, já é diferente, é o que normalmente a gente tem, né? A gente tem a madeira que a gente quer construir, a gente tem a carga que vai suportar, por exemplo, quando eu tiver lá o meu pilar, né? Lembra que eu mostrei para vocês a semana passada a carga aproximada sobre cada pilar, né? Então, se eu já tenho a carga sobre cada pilar, não me interessa saber que carga vai calcular, vai considerar, né? Eu já sei que é. Então, na verdade, nos nossos exercícios, é muito mais importante que a gente calcule o quê? Que a gente consiga dimensionar a seção da peça. Que seção eu tenho que ter? Ela é quadrada, então que dimensões tem que ter os lados? É retangular? Que dimensão tem que ter a base? Que dimensão que tem que ter a altura? Ah, é circular. Qual é o diâmetro dessa peça? Né? Então, é isso que a gente tem que saber. Então, normalmente, os casos são muito mais o segundo caso do que o primeiro, né? Embora que eu possa ter já um pilar que eu queira ver. E será que isso aqui vai suportar a carga? Preciso saber que carga suporta, né? Porque eu posso ter a carga, mas eu posso ter o pilar e eu posso saber daquele pilar que eu tenho, o que ele suporta de carga, se vai me atender ou não, entendeu? Então, isso são situações e situações. Agora, é bem prático. Tranquilo para vocês? A parte da teoria, vocês entenderam direitinho? Que a prof explicou? Bem tranquilo, Rodrigo? Eduardo também achou bom? Bem tranquilo também? Murilo também? Rodrigo? Cadê os meus outros alunos? Estão dormindo? Me largaram. Não foi embora, né, Zaida? Nem o Eduardo. O Jean também não, né, Jean? Não deixa a prof aqui. Tá tudo certo, Denner? Tamo aí. Sim, eu não tô vendo vocês, né? Não enxergo vocês. É difícil dar aula com vocês assim, sem enxergar. Ah, sem dúvida, Arthur. Aham. As dúvidas vão acompanhando os exercícios. Mas assim, essa parte inicial ficou bem tranquila? Vocês entenderam bem o que a prof falou? Inicialmente, sim. Uhum. Então, assim, eu consegui passar a ideia para vocês. Tá. Então, assim, ó. Então, guardem essas coisas bem, esses conceitos bem guardadinhos com vocês, tá? Hoje, eu não vou fazer exercício com vocês, tá? Hoje, na verdade, a nossa tarefa, por favor, prestem atenção. Como quando eu faço essa parte teórica, o que eu deixo de tarefa para vocês? O questionário. Então, assim, ó, o questionário abre amanhã, a 1h da tarde, e fecha às 7h da noite, tá? Então, assim, ele abre às 13 e fecha às 19, tá? Então, vocês têm todo esse intervalo, é um questionário curtinho, são só 5 perguntas, vocês têm 2 tentativas para fazer, tá? Vale a maior nota. Então, assim, mas vocês precisam fazer no horário que a prof está falando, que depois ele se fecha, tá? Então, olhem lá a parte teórica, bem olhadinho, e aí vocês fazem. Amanhã à tarde ele abre para vocês fazerem, tá? E vale nota, e vale, consequentemente, a presença de vocês, tá bem? Nessa parte da tarefa. E aí, na semana que vem, aí sim, vocês tragam a calculadora e venham, né, ajeitados já com lápis e o caderno de construções, porque nós vamos fazer bastante exercício juntos, né? Então, eu vou mostrar todas as fórmulas para vocês, vou descrevê-las todas, a gente vai fazer os exercícios, tem vários exercícios para a gente fazer, tá? E eu ainda vou deixar exercícios complementares na plataforma para vocês treinarem. Combinado assim? Sim. A prof parece vitrola estragada, né? Repito, para vocês não esquecerem, né? Então, tá bom. Então, hoje é uma aula relativamente curta, né? Porque essas questões são relativamente simples, né? Mas elas precisam ser bem entendidas, tá? Assim, se vocês forem ler de novo o conteúdo, né? E tiverem alguma dúvida, chama a prof,
tá? Ou chama a Tuane, mas chame a prof, pode chamar a prof, né? Tá? Vocês me chamem, prof, não entendi bem isso aqui, tal, alguma coisa assim. Não tem problema, a gente explica de novo, tá? E aí façam o questionáriozinho da prof, tá? E aí a semana que vem, aí a gente vai fazer muito exercício. Eu já vou abrir como é que fala? A aula de amanhã, a aula da semana que vem já está pronta, né? Eu vou ver se eu abro para vocês, depois que fechar o questionário, aí eu já abro para vocês, e aí vocês já podem olhar, tá? Então, assim, aí vocês já olham, aí quando a gente já vai fazer na semana que vem os exercícios, tá? Aí vocês já passaram o olho, já não é novidade o que vocês estão vendo, e aí vocês já conseguem, a gente vai fazer tudo junto, né, aqui em sala, nós vamos fazer as coisas tudo juntinho, e aí vocês já trazem as dúvidas que vocês já tenham lá do que vocês viram ali. Combinado assim? Eu vou deixar aberto lá para vocês. Em geral, eu não faço isso para não deixar vocês preocupados, né? Mas eu acho que agora é uma questão até de despreocupá-los, tá? Então, vou fazer isso. Mas primeiro, vocês façam o questionário para a prof, tá bem? Primeiro isso. Aí depois, quando ele fecha, eu abro a outra aula para vocês já olharem as coisas. Um passo de cada vez. Combinado? Bom, se vocês não têm dúvida, se tá bem, então, combinadíssimo, né, Murilo? Deus me livre, essa professora tá louca. Pode estragar. Diga, Zaida. Tu vai disponibilizar o questionário hoje? Não, amada, amanhã, da 1 às 7 da noite. Ok. Sabe por que eu não disponibilizo hoje? Porque fica complicado com a turma da semana, da quarta-feira. Entendeu? Aí eu não tenho como separar uma coisa da outra. Eu abro para todo mundo no mesmo tempo. Entendeu? Sim. Mas amanhã da 1 hora até as 7 horas da noite. Tá? Acho que é tranquilo, né? Sim. Mas não pode esquecer, viu, Zaida? O povo esquece. Eu estava vendo as presenças lá, o povo esquece de fazer o questionário, né? Não olha. Oh, meu Deus. Então, assim, assiste a prof chama a atenção de vocês, daí vocês vão lembrar, tá bem? Então, vou encerrar a gravação aqui. Olhem o conteúdo. Se já surgiu alguma dúvida, pergunta para a prof, tá? Eu já abro lá a aula também, a partir de amanhã. Vocês já olhem os exercícios, já imaginem. Eu deixo tudo arrumadinho. Deixo com forma, deixo com tudo. E aí, a gente já vai se preparando para a semana que vem, a gente poder fazer os exercícios aqui juntos. Combinado? Vou esperar todos vocês semana que vem aqui, tá? Posso encerrar então, queridos? Sim. Sim? Então, eu vou encerrar aqui a gravação. Uma boa semana para vocês, tá? Sim. Me despeço agora. Uma boa semana. Estudem bastante, aproveitem bastante, tá? Se cuidem muito. E eu espero vocês na próxima terça-feira, afiadíssimos aqui para a gente trabalhar, tá bem? Beijo, queridos. Fiquem com Deus, viu? Até. Qualquer coisa, chame a prof.